Olá, seja bem-vindo! Está no ar a nossa entrevista especial no canal Empreender. Eu sou Márcio Fontinelli e desde já agradeço a sua companhia. Hoje vamos receber a Raquel Virgínia, empresária e artista nascida e criada na periferia de São Paulo e que marcou a história da indústria de comunicação ao ser a primeira mulher trans negra a vencer o prêmio Caboré, que é o maior reconhecimento nacional do setor. A conquista rendeu o título de profissional de atendimento e negócios de 2023, dentre tantas outras coisas que a Raquel conquistou ao longo desse tempo. Ela também abriu uma startup voltada à inovação com base na diversidade. Raquel, para contar a sua história aqui tem que ter muito tempo, viu? Seja bem-vinda ao canal Empreender, obrigado pela sua participação. Obrigada, Márcio, eu estou muito feliz, obrigada pelas palavras. Eu acho que todas essas conquistas fazem parte de um trabalho pessoal, mas também uma evolução da coletividade. Então eu estou muito feliz por esse prêmio e por esse momento único da minha carreira e da publicidade também. Raquel, tem muito suor aí, ainda mais para você que tem uma história tão grande, ou seja, enfrentou tantos desafios, né? E Raquel, eu queria começar falando sobre a sua startup. Qual que é essa startup? Como é que ela funciona? Eu vi que ela fez uma parceria importante agora para fazer uma base de dados, né, em relação às pessoas de um modo geral, LGBTQIA+, enfim. Explica para a gente um pouquinho a mais. Bom, o nome da startup é Nhaí. O que a gente desenvolve? A gente é uma incubadora de projetos. Ou a gente desenvolve projetos em parceria com as marcas, então aquele projeto começa do zero, sob encomenda, e a ideia é que esse projeto seja sempre pautado nas demandas, né, da diversidade, do que a gente chama de diversidade, ou esse projeto é feito por nós, e a gente convida marcas a patrocinarem. Essa é aí, a gente desenvolve projetos sempre nessa perspectiva de tecnologia e diversidade, impactando o mercado da comunicação, impactando o mercado do marketing. Então a gente vai percebendo onde é que existem as lacunas, onde é que o mercado não necessariamente está olhando, mas que são possíveis fontes de desejo, né, ou de soluções de equações que a sociedade não necessariamente resolveu, e a gente vai lá e investe nesse caminho, nessa narrativa. No nosso caso, a gente tem projetos na área de empreendedorismo LGBT, onde a gente desenvolveu uma plataforma digital onde os empreendedores LGBT, as pessoas LGBTs que empreendem, podem ter uma experiência de usuário ali naquela plataforma e gerando um ecossistema de negócios LGBTs. Ou a gente tem projetos como, por exemplo, o Transformas, que vai acontecer no Parque do Ibirapuera o ano que vem, onde a gente vai estar trazendo tecnologia, bem-estar dentro do parque, através de esportes, através da música, através de conversas intelectuais. Então, a gente tem vários projetos onde a gente vai incubando e desenvolvendo à medida que a gente vai percebendo quais são as necessidades que acontecem, né, dentro da publicidade, dentro do marketing, e a gente, a partir disso, vai trazendo marcas como parceiras, marcas que passam a estar com a gente nesse desenvolvimento. Acho que é basicamente isso. Que abraça essa causa, né? E abraça também esses empreendedores pequenos que querem crescer, querem se desenvolver. Raquel, qual que é o perfil dos empreendedores que você trabalha e como é que está a situação com eles agora no mercado de uma forma geral? Como é que está o crescimento, como é que está o desenvolvimento, a questão do crédito, por exemplo, que é um grande gargalo para quem tem uma empresa pequena e quer crescer? O empreendedorismo LGBT, ele tem um recorte específico porque as pessoas respondem que começaram a empreender porque
o mercado formal não conseguiu absorvê-las por preconceitos de identidade de gênero e por preconceitos de orientação sexual. Isso fez com que as pessoas, ao não serem respeitadas em ambiente formal, optassem por seguir o empreendedorismo e abrissem as suas próprias empresas, cavando assim as suas oportunidades. Então a gente tem um perfil e dentro desse perfil a gente tem algumas intersecções, como por exemplo as pessoas trans. As pessoas trans preferem empreender em ambiente digital, porque elas não precisam nem falar com o cliente, nem falar com o fornecedor. Isso também é um dado interessante, né? Porque a pessoa decide que quer empreender digitalmente porque ela não quer se relacionar com ninguém por trauma, por uma questão de estigma social. Ou seja, não é porque a pessoa tem uma vocação para lidar com tecnologia, tem vocação para lidar com o ambiente digital. Pelo contrário, a pessoa ela vai desenvolver essa frente, que vai se tornar uma possível vocação, porque não quer lidar por uma questão de preconceito de identidade de gênero, de orientação sexual, não quer lidar com fornecedores e clientes. É realmente um grande desafio pensar o empreendedorismo LGBT e pensar em todas as suas intersecções, porque realmente nós vivemos numa sociedade que, em muitos aspectos, não consegue lidar com a nossa produtividade, nem em ambiente de empregabilidade, nem em ambiente do empreendedorismo. E é exatamente por isso que a gente vai desenvolver a pesquisa, o censo com a ONU, em parceria com o Pacto Global da ONU e em parceria com a UMAP. Por que a gente resolveu fazer um censo sobre a produtividade LGBT? Justamente para a gente descobrir quais são os maiores gargalos dessa comunidade quando decide procurar emprego ou quando decide abrir um negócio. O que essa comunidade tem? Quais são as características dessas pessoas que decidem abrir um negócio e qual é a característica do negócio delas? E a mesma coisa, por que a pessoa decidiu procurar emprego? Quando ela decide procurar emprego, o que ela encontra na frente dela e o porquê que ela não fica naquele emprego? Por que ela tem dificuldades para ficar naquele emprego? Ou por que ela gosta daquele emprego? Ou por que ela teve facilidade com aquele negócio? A gente não tem hoje dados para confrontar no sentido de produtividade de pessoas LGBTs no Brasil, nem em termos de empregabilidade, nem em termos de empreendedorismo. Então a gente tem essa construção a ser feita e eu tenho muito orgulho de dizer que isso vai ser capitaneado pela Inhaí, em parceria com a UMAP, em parceria com o Instituto On The Go, em parceria com a ONU, onde a gente vai colocar no mapa os dados necessários para que a gente no futuro possa comparar dados. Então, em 2023 e 2024, esses eram os dados sobre o empreendedorismo LGBT, sobre o empreendedorismo LGBT. Em 2030, quais serão esses dados? O que será que a gente vai encontrar quando a gente for confrontar? Uma melhora ou uma piora? Então a gente também, e é exatamente por isso que a gente quer fazer essas perguntas, porque não tem dados, mas a gente sabe muito que existem recortes e dentro desses recortes existem universos diferentes de quando uma pessoa resolve empreender, de quando uma pessoa resolve procurar emprego. Raquel, sabe que você comentando essa questão da gente analisar, entender exatamente quem está nesse meio, como trabalha com isso, porque quando não tem esses dados, quando não tem essa informação, essas pessoas se tornam invisíveis, é como se elas não existissem.
né? Que é um grande pecado isso, é um grande erro isso, né? A gente tem que entender exatamente como é que funciona e até a partir desses dados também ter a informação que é necessária para desenvolver políticas não só públicas, mas também privadas, enfim, que empresas também adotem isso, para que consigam entender a necessidade desse setor e também conseguir desenvolver o crescimento dele, né? Sim, eu acho que tem uma conversa em termos de parceria público-privada que precisa acontecer, porque eu acho que são muitos gargalos, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa conversa tem que acontecer porque são muitas oportunidades ao mesmo tempo. A gente está falando de um material criativo, um material de possibilidade de produção que é gigante. E a gente pode se tornar modelo de um país que conseguiu superar os estigmas para olhar para as oportunidades de negócio que uma comunidade ou que as comunidades LGBTs ou as comunidades subrepresentadas podem significar em termos de negócio. Porque a gente tem muitas possibilidades de modelos de negócio, de construção de produtos, de expansão de ideias de produtos de negócios que são LGBTs. Se a gente for parar para pensar, o que significa a parada LGBT de São Paulo, por exemplo? É um caminho com muitas oportunidades de negócio, com muita circulação de dinheiro, de verba, de crédito. Então, por que aquilo tem que durar um dia? Ou por que aquilo a gente não consegue reverberar aquilo em termos de negócio? Imagina a parada LGBT. Mexe com sistema ferroviário, sistema rodoviário, aeroportuário, mexe com sistema de transporte local, restaurantes, rede hoteleira, rede de transporte por aplicativo, indústria da moda, enfim, a indústria do entretenimento, né? A música, porque tem música, então contrata artista. Olha o tanto de movimentação que essa comunidade promove. Raquel, vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa, tá bom? Combinado. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e hoje recebendo a Raquel Virgínia, empresária e artista que criou uma startup voltada à inovação com base na diversidade. Só que a gente tem tanta coisa para falar, né, Raquel, que acaba que o assunto vai crescendo cada vez mais. Raquel, tem um ponto lá na sua primeira resposta, quando a gente começou a conversar, que eu queria trazer, que eu achei muito importante, foi quando você disse que a maioria das pessoas, né, LGBT, que ia mais, enfim, que empreendem nessa área, elas começam na informalidade, que elas demoram um pouco para conquistar a formalidade empresarial. Raquel, a partir da sua experiência, por que você acha que esses empreendedores demoram e empreendedoras demoram um pouquinho mais para conseguir formalizar a empresa, abrir um CNPJ e usufruir também dos benefícios que tem? Eu acho que existem um monte de fatores. Eu acho que primeiro que o Brasil tem uma burocracia muito difícil de lidar, inclusive para os pequenos negócios. Acho que sobretudo para os pequenos negócios, né? Porque como a gente não tem, no começo, equipe que vai nos ajudar a formalizar, nós mesmas precisamos olhar para algumas burocracias e isso nos afasta. No caso, eu sou uma mulher trans, então eu já fui a cartórios reconhecer firma, por exemplo, que é algo simples. E eu fiquei assim 2 horas porque teve um problema com o meu nome de nascimento tava tendo problema com o meu nome o meu nome social. Ou seja,
fora o constrangimento de estar num lugar onde não necessariamente as pessoas estão preparadas para lidar com aquele assunto da melhor maneira. Isso tudo vai afastando as pessoas LGBTs desse compromisso em serem formais. Então as pessoas preferem trabalhar na informalidade e fazer o famoso corre, né, do que enfrentar a formalização, que também vai significar impostos, carga tributária, enfim, tudo isso vai afastando as pessoas. Só que a gente tem aí várias perspectivas que são nocivas, né? Porque se essa pessoa é informal, como é que ela vai ter acesso a crédito? Se essa pessoa é informal, como é que ela vai desenvolver o negócio dela? Como é que ela vai conseguir investimento? Como é que ela vai conseguir oportunidades no mercado? E para o governo, para os outros negócios, também é ruim, porque você não consegue entender qual é o real cenário do que a gente chama de empreendedorismo no Brasil. Então, hoje, a informalidade é uma questão muito séria que o Brasil precisa resolver em termos do empreendedorismo, mas também o Brasil precisa estar preparado para lidar burocraticamente com algumas questões que são parte da nossa comunidade. Então, esses são os pensamentos que eu tenho sobre o que é ser informal. Raquel, aí a partir disso que você acabou de comentar, eu queria fazer um levantamento com você sobre o seguinte ponto de vista. Você acredita que as pessoas estão com menos informações, por isso que ainda tem esse preconceito, como, por exemplo, essa questão que você teve lá no cartório para tentar registrar sua firma? Ou é o fato da burocracia no sentido de falta de ação do Estado, de ação do governo, para criar leis ou então para criar dispositivos que tornem mais fácil esse tipo de reconhecimento e, claro, acabando aí de vez com esse constrangimento? Eu acho que o que acontece? Espaços como esse aqui que a gente está conversando, eles vão ajudando a sociedade a ventilar mais esse assunto, a entender melhor sobre esse assunto. Eu acho que é uma mistura de falta de informação, há uma mistura de preconceito mesmo, de grupos de pessoas de não querer saber sobre o assunto, não quero saber, isso para mim é uma coisa que não me interessa, só que é isso, assim, a cada momento que a gente vai tendo essa atitude da não informação ou não quero essa informação, esse negacionismo, né, vamos poder dizer assim, sobre a nossa potência, do ponto de vista de empreendedorismo, vai atrasando o Brasil em ser uma potência nesse cenário. Porque se a gente pode transformar todas essas pessoas que resolveram empreender em empreendimentos saudáveis, estruturados, com uma boa curva de crescimento, um crescimento sustentável, se a gente consegue fazer isso, obviamente a gente está olhando para um lugar onde economicamente vai contribuir para o crescimento do país, obviamente. Versus a gente fingir que isso não existe, agir com ignorância, não querer ter acesso à informação, e isso significar atraso econômico, atraso cultural. E eu acho que é nesse lugar aqui que a gente não pode entrar. A gente precisa provar para as pessoas, e eu sempre uso esse exemplo da parada LGBT, porque a parada LGBT de São Paulo é literalmente um evento que movimenta muito a cidade. Então, se a gente tem um evento como esse, que movimenta
assim, se você for procurar hotel nessa época em São Paulo, estão todos cheios. Você não consegue andar em São Paulo direito nessa época da parada LGBT, principalmente ali na região da Avenida Paulista e todos os seus satélites ali. Você não consegue, é realmente uma potência. Então eu acho que é nesse sentido, isso que a gente está falando de um evento, de um projeto, de uma cidade. Imagina se a gente expande isso, pensando o quanto isso pode ser potente. Só que essa falta de informação ou esse preconceito, ele vai puxando a gente para trás. Por quê? Porque as pessoas não querem discutir, não querem falar sobre o assunto, querem fingir que o assunto não existe ou que o assunto é uma bobagem. Quando, na verdade, esse assunto, além dele ser importante por uma perspectiva cultural, por uma perspectiva política, ele é importante por uma perspectiva econômica. A gente tem uma oportunidade enorme de se tornar um país que exporta essa tecnologia, né, vamos dizer assim, porque não deixa de ser. É uma tecnologia. Então a gente precisa olhar para tudo isso e realmente combater a desinformação, combater o preconceito, para que cada vez mais pessoas queiram fazer parte de um ecossistema de negócios, e isso certamente vai beneficiar todo mundo. A gente sabe que a geração de renda que tem nesses eventos, como você deu exemplo, né, da parada LGBT em São Paulo, isso faz tanta diferença na economia do país, isso movimenta tão grande, faz uma movimentação tão grande e entra naquele ponto que eu falei no começo da nossa conversa, que essas pessoas, elas não podem se tornar invisíveis, porque elas geram emprego, geram renda e fazem toda a diferença no sistema econômico do país e conseguem também desenvolver grandes empresas, como a sua que você fez, a startup. Você está ajudando no crescimento de empresas que se tornaram pequenas, o crédito ali talvez não é tão grande para essas empresas e a partir dali você consegue fazer todo um desenvolvimento a partir disso. Raquel, você falou de tantos pontos que são importantes. Será que existe mais alguma dificuldade que você consegue ver que atrapalha o empreendedorismo nessa área ou então com relação às pessoas LGBTQIA+? Primeiro eu quero falar um pouco aqui, antes de partir para essa... Vou começar do começo da sua fala, que você fala sobre a minha empresa. A minha empresa é um case que prova o quanto a gente pode ser potente. É uma empresa que tem 3 anos e nesse terceiro ano o nosso faturamento está na casa dos 5 milhões de reais. Este ano nós faturamos 5 milhões de reais. Ou seja, uma empresa de 3 anos faturando 5 milhões e hoje óbvio que a gente continua naquele desafio de conseguir crescer e estabilizar a empresa, mas já é uma empresa que conseguiu chegar numa estabilidade, inclusive me tendo como liderança, como CEO, sendo premiada no maior prêmio da publicidade, que é o Caboré, numa categoria de negócios. Eu acho que isso é importante de ser reforçado, não apenas por uma propaganda da empresa, mas porque eu acho que isso é um case para a gente entender que negócios LGBTs são muito potentes. Então, isso precisa ficar muito evidente, ainda mais aqui, que é um canal de negócios onde as pessoas têm interesse em ouvir falar sobre negócios e ouvir falar sobre ideias de empreendimentos. Esse é um ponto que eu quero deixar muito bem colocado. O outro ponto é sobre essas empresas e quais são as suas principais dificuldades. O primeiro ponto é assim, é muito difícil quando você lida com pessoas que não necessariamente têm uma vocação empreendedora, mas se tornaram empreendedora porque era a única saída. Então, porque a gente precisa diferenciar, né? A gente está falando de um país onde muitas pessoas resolvem empreender por necessidade, não necessariamente por vocação. E vocação e necessidade são coisas muito diferentes, mas as duas
podem gerar grandes potências. Pessoas que começam a empreender por necessidade podem sim se tornar grandes empreendedoras. A questão é, a gente está conseguindo olhar para essas pessoas e pensar estruturalmente como transformá-las em grandes empreendedoras? Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa desenvolver crédito e instrumentalizar melhor as pessoas. Perfeito, Raquel. Não tem nem o que complementar. Só te agradecer e te parabenizar. Parabéns pela sua história e por tudo que você faz nessa causa que é tão grande e representa tanto para o país. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, me convidem sempre. Até mais, pode deixar. A entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau.